dessa vez trazendo aí a história de Alan Scott. Sim, vocês pediram e eu tô trazendo a história pra vocês do primeiro Lanterna Verde. Então, se você quer ver a história de algum personagem, já deixa aqui embaixo nos comentários para ajudar aí a construir o conteúdo do canal. E para você que pediu o Lanterna Verde, tá aí ó, atendendo a pedidos. Então comenta aqui embaixo o que você espera aí para, vamos dizer, o surgimento talvez de um novo Lanterna Verde ou sobre a série do Lanterna Verde. Como sempre, vocês sabem que aqui a história é um pouco mais resumida, a gente não vai entrar em muitos detalhes do personagem, até mesmo porque se a gente fosse entrar em diversos detalhes, a gente teria aí mais de 2, 3 horas de vídeo. E a ideia aqui não é essa, então vamos focar na história ali que é um pouco mais importante. E lembrando, se você ainda não faz parte do grupo do canal, o link tá aqui na descrição, só você ir lá, faz parte do grupo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, deixa aquele like e compartilha com os amigos, porque isso ajuda o canal a crescer. E quanto mais o canal crescer, mais conteúdo top eu posso trazer pra vocês. Então, bora pra história. Ó, pra começar, a gente tem que colocar um contexto do seguinte. Na Era de Ouro dos quadrinhos, todos os personagens que pertenciam a essa Era de Ouro, eles foram transferidos pra Terra 2. E a Terra Prime, ou a Terra 1, era considerado a terra principal do universo da DC Comics, que depois acabou tendo uma junção e os personagens acabaram trabalhando juntos. Mas a Era de Ouro, ela foca muito ali, talvez no período antes da Segunda Guerra Mundial e um pouquinho ali durante aquela fase da Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial. Então a gente tem vários contextos. E também tem aquela ideia dos personagens que são mais patriotas, né? Podemos colocar assim. O Alan Scott, ele era um ferreiro, né? Ferreiro não, ele trabalhava na ferrovia. Ferreiro é aquele cara que faz vamos dizer assim, o negócio para pato dos cavalos, ferradura, isso. Então ele não era ferreiro, ele também ferreiro faz arma. No caso, ele trabalha com ferrovias, então ele trabalhava ali com trens, aquela coisa toda. E aí tem uma história que conecta muito bem com a história da Lanterna Verde que ele adquiriu. Mas primeiro a gente tem que colocar um contexto. Durante centenas e centenas de anos, um meteoro estava vindo em direção à Terra. E ele vagou pelo espaço, pelo imenso espaço, absorvendo energias, né, de todas as partes do universo. E quando ele caiu na Terra, meio que ele caiu ali na China. Só que antes desse momento dele cair na China, ele também absorveu o poder da Lanterna Verde, o poder de um Lanterna Verde chamado Yalan Gun, eu acho que é assim que pronuncia, alguma coisa assim, que ele tinha ali a questão de ser um membro da Lanterna Corp, né? Mas na época ainda não se chamava Lanterna Corp. Então assim, era só os Lanternas Verdes e ele acabou absorvendo esse poder, esse meteoro. E quando ele caiu, um cara que trabalhava muito com o lado místico, com a bruxaria, chamado Shang, acabou descobrindo o meteoro e acabou ouvindo o meteoro falar uma profecia que era 3 coisas, que no caso assim, iriam acontecer 3 coisas. Primeiro, o meteoro iria trazer a morte. Depois, ele iria trazer a vida, podemos colocar assim. E por último, ele iria trazer o poder. E acabou que o Shang meio que pegou vamos dizer assim, o meteoro e esculpiu uma lanterna, tipo aquelas lanternas chinesas. E aí aconteceu a primeira profecia, a questão da morte. Acabou que a aldeia do Shang meio que não estava concordando muito com aquela ideia ali de que, tipo, opa, peraí, como é que essa coisa aí vai trazer poder e tal, não sei o que. Então eles foram lá e acabaram atacando o Shang e trouxe, no caso, a morte. Então foi aí cumprindo a sua primeira parte da profecia. Depois de muito tempo, acabou que essa lanterna foi recuperada e ela foi levada para os Estados Unidos, aonde um cara chamado Billings, ele era do Asilo Arca, acabou recebendo essa lanterna chinesa, que ele converteu para uma lanterna um pouco mais parecida com o que a gente tem hoje lá na série da Stargirl, uma lanterna mais comum. E quando ele recebeu, ele acabou meio que trabalhando na lanterna, no metal da lanterna, e ele acabou conseguindo modificar a aparência da lanterna. Só que quando ele fez isso, ele era um cara meio insano. Acabou que ele meio que, tipo, quase que foi curado da sua loucura, dos seus problemas. E aí foi quando a lanterna, na verdade, então, o meteoro cumpriu o seu sua segunda profecia, trazendo de volta a mente dele, trazendo a vida em relação a isso.
Com isso, acabou que a lanterna, como ela tinha sido modificada e se tornou uma lanterna parecendo aquelas lanternas de trem, ela foi adaptada no trem aonde Alan Scott trabalhava. Sim. E quando ela foi meio que forjada nesse sentido, assim, de transformada na lanterna do trem mesmo, meio que o trem iria seguir a sua viagem. E com isso, ela estava prestes a cumprir sua terceira parte, que seria trazer o poder. Só que o Alan Scott tinha um inimigo, assim, podemos dizer, um inimigo, um rival, chamado, acho que era Derek. E ele meio que tinha sabotado o trem colocando um explosivo. E em um determinado momento, quando o trem estava prestes a explodir, ele meio que acabou, correndo aquele perigo de vida, só que a lanterna o protegeu. Ele foi envolvido pelo poder da lanterna e ele foi o único sobrevivente daquele desastre, daquela catástrofe. E assim, a lanterna acabou dando o poder para ele de Lanterna Verde. Ela esculpiu o anel com parte da sua base de metal e aí, a partir daquele momento, com o anel, ele tinha a capacidade de acessar os poderes da estrela. Eu não lembro ao certo como é que chamava, mas acho que era Coração das Estrelas, né? A gente colocando numa tradução. Seria Coração das Estrelas, que dava o poder dele. E a partir daquele momento, ele poderia criar formas, criar coisas a partir da sua vontade, que é uma coisa que os Lanternas Verdes têm a capacidade de fazer. Construções de energia a partir da sua vontade. Então, quanto mais força de vontade ele tem, mais poderosas são as suas construções de energia. Acabou que com isso, ele meio que foi lá e buscou vingança, acabou matando o Derek, e depois desse momento, ele se tornou o Lanterna Verde que a gente conhece aí como Alan Scott. Porém, na história dele, a gente precisa ressaltar alguns elementos que eu acho interessantes. Por exemplo, ele teve um envolvimento com uma senhorita chamada... Eu anotei o nome dela aqui para não cometer erro. Aqui, ó. Eu anotei o nome dela. Rose Kenton, que era uma vilã, que tinha uma dupla personalidade. E essa vilã que tinha uma dupla personalidade, ela tinha, vamos dizer assim, acabou se relacionando com o Alan Scott e eles tiveram 2 filhos. Que nós vamos trazer um vídeo focando nos 2 filhos e também, claro, focando nessa personagem Rose Kenton. Eu vou trazer um pouquinho da história dela também. Porém, acabou que o Alan Scott se tornou o Lanterna Verde. Ele foi um dos fundadores ali da Sociedade da Justiça da América. Ele e o Jay Garrick eram os personagens mais velhos da Sociedade da Justiça da América. Porém, eles não tiveram um envelhecimento comum, porque eles estavam, quando a Sociedade da Justiça da América enfrentou um vilão chamado Ian Cargun, eu acho que é assim que pronuncia, ele meio que levou ele pro mundo das sombras. E lá no mundo das sombras, as coisas não funcionam da mesma forma que aqui. E o Jay Garrick e o Alan Scott foram afetados por isso, e acabou que o envelhecimento deles não foi tão assim. Apesar deles serem os mais velhos membros da Sociedade da Justiça da América, eles não tinham aquela coisa da idade aparente, entendeu? Então eles conseguiam continuar lutando contra o crime durante muito e muito tempo. E com isso acabou meio que dando um pouco ali a ideia do Alan Scott. Depois foi reformulado nos 952 e tal, tiveram diversos momentos ali. Eles já fizeram parte, no caso do Alan Scott, já fizeram parte de diversos grupos assim separados. Se eu não me engano, ele teve um momento que ele já enfrentou até mesmo os Vandal Savage e o Grunt, que a gente já viu também aparecendo na série. Então eu acho que a história dele é bem interessante nesse sentido. E assim, é aquela coisa, diferente da história do Hal Jordan, do Jon Stewart, da própria Jade, que as novas versões, que a gente vai falar da história dela também. Então já comenta aqui embaixo que você quer ver a história da Jade. E no caso do irmão dela também a gente vai falar aqui, porque a gente vai fazer aí meio que um review da família do Alan Scott, que vai ser bem interessante. Mas de qualquer forma, a gente tem essa história dele trazendo aí elementos bem interessantes. Não sei se vai ser apresentado isso em Stargirl, mas eu gostaria muito de ver essa questão do passado dele, da lanterna e tal, do relacionamento dele, de como pode surgir a filha e o filho
filho dele no futuro da série. Então, como vocês sabem, eu fiz uma teoria aí que o Alan Scott e o Jay Garrick poderiam ser personagens que apareceriam na próxima temporada. Eu continuo achando que eles podem aparecer, mas trazendo reforço. E a gente vai falar desse reforço aí em outros vídeos. Comenta aqui embaixo o que você achou da história dele. Foi uma história bem resumida. Se você tiver algum complemento a essa história, comenta aí. E agora, bora para o salve. Aí, ó, um salve para o Vitor, um salve para o Bruno, mais um salve para você, um salve para o Thales Oliveira e um salve para o Eletrogame BR. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui, que deixaram seu like, compartilharam o vídeo. Vocês sabem que isso ajuda demais no crescimento do canal. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!